Agradeço aqui a presença de todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Convido o senhor Abílio para que faça... Ele vai fazer uma apresentação. Existe uma apresentação. Peço ao nosso pessoal aí do Data Show para que ele possa fazer a sua apresentação. Depois eu passo a palavra para... Alternativas. Passo a palavra para a mesa. Passo a palavra, então, ao senhor Abílio. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao deputado André Lazzaroni, cuja mãe eu conheci, fazendo as pregações em defesa do meio ambiente, ali no Largo da Carioca, Dalva Lazzaroni, e dizer, deputado, que na interação com a sua assessoria, percebi que o senhor só decide as audiências ouvindo os membros da Comissão de Meio Ambiente. Então, como presidente, o senhor está de parabéns pela forma democrática como conduz esta Comissão de Meio Ambiente e honra o nome da memória da sua mãe, Dalva Lazzaroni, uma aguerrida lutadora pelo meio ambiente, por quem, neste Dia da Árvore, peço uma salva de palmas em memória da Dalva Lazzaroni. Agradecer aos demais membros da Comissão de Meio Ambiente que, por unanimidade, acolheram esta sugestão que foi encaminhada para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, pela Comissão de Meio Ambiente do CREA-RJ, cujo plenário já aprovou uma deliberação que será encaminhada a todos os envolvidos pela preservação da floresta de Camboatá. E como bons engenheiros, lógico que os engenheiros querem a construção do autódromo, que será uma fantástica obra de engenharia, mas que seja em outro lugar. Também sou conselheiro do Clube de Engenharia, e o Conselho do Clube de Engenharia, presidido pelo Pedro Celestino, também já aprovou no plenário do Clube de Engenharia a mesma resolução, que será também encaminhada a todas as autoridades envolvidas. Vejo aqui o engenheiro Ibado Santos Silva, que é meu companheiro lá no Conselho do Clube de Engenharia, que ajudou a coletar as assinaturas para aprovarmos e defendeu que o Clube de Engenharia assinasse essa resolução. Também como uma boa entidade, a mais antiga entidade do Brasil na defesa da engenharia brasileira, quer sim essa obra de engenharia, mas quer também preservar a floresta de Camboatá. Feito isso, eu pedi para mostrar ali alternativas, porque na interação com o Ministério Público, primeiro o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, promotora na época, Rosanida Cunha Gomes, e o José Alexandre Maximino, e depois com o Ministério Público Federal, Procuradora Federal Solange Braga, eles tiveram o cuidado de sugerir: apresentem já na inicial da ação civil pública alternativas para o autódromo. Então tem, se eu não me engano, 6 alternativas sugeridas. Algumas delas são na própria área do Exército. Já existe uma tratativa de negociação que foi feita à época dos Jogos Olímpicos, que envolvendo o município, o Estado e a União, para que o município cumpra uma dívida que tem para com a Federação Brasileira de Automobilismo, Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, as demais instituições desse tipo de esporte de velocidade, kartistas, motociclistas, que perderam o Autódromo Internacional de Jacarepaguá, porque o município do Rio de Janeiro requereu aquela área para outras necessidades do município. Não vou entrar no mérito, mas eu, como carioca que foi adotado por essa cidade, sempre que um lugar histórico é trocado para outro lugar, eu sinto que estou perdendo um pouco da história. Se eu fosse automobilista, eu teria feito manifestações para jamais permitir que aquele Autódromo Internacional de Jacarepaguá, que tem memória, perdesse a memória. Iria ficar lá para sempre o autódromo. Mas isso é uma etapa, página já virada. Então, tem alternativas. E
eu tenho certeza que os cariocas, pela memória do Ayrton Senna, vão querer ter de volta o Autódromo Internacional do Rio de Janeiro. A nossa luta não é contra o autódromo, a nossa luta é pela preservação da floresta. E mais uma vez agradeço ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, que faz a agenda de ter reservado este dia 21 de setembro, Dia da Árvore. Porque se hoje muitos estão plantando mudas de árvores para lembrar a importância vital, existencial das árvores para todas as espécies, para o clima do planeta Terra, para a espécie humana, principalmente, que é aquela que recebeu de Deus o dom de exercer controle sobre todos os seres vivos. Preservar as árvores é fundamental. E no caso da floresta de Campoatá, se puder passar passando as alternativas locacionais, depois eu espero que o Haroldo Lima, que é pesquisador do Jardim Botânico, tem a alternativa 1, tem a 2, 3 e 4 aí nesse arquivo. E passando, elas estão desenhadas em amarelo, lá meio laranja ali. Então, enquanto ele está mostrando as alternativas, que existem alternativas que preservam a floresta, volto a dizer, ali não se trata, segundo Celso Júnior, Gelo Florestal, calculou que serão removidas mais de 30 mil árvores e arbustos para fazer as pistas de alta velocidade, que são pistas largas, para fazer as áreas de amortecimento, de choques, de impactos, para fazer arquibancadas, para fazer áreas de estacionamento, área comercial, o cartódromo, área para as oficinas, o parqueamento das máquinas internacionais. A floresta vai ser dizimada. Além do que, 150 decibéis, não tem pássaro que sobrevive nesse nível de ruído. Ali não são árvores que serão destruídas, serão um ecossistema, 2.300.000 metros quadrados, cerca de 100 alqueires paulistas, 70% é Mata Atlântica. As partes mais centrais são em nível médio de regeneração, inclusive espécies nativas de troncos de mais de metro de diâmetro, alguns se preservaram ali. Possivelmente, as mais nobres, pelo seu porte, foram mantidas. Por mais que tenha havido extração de madeira no passado, o Exército Brasileiro cuidou dessa área, como cuida de grandes áreas ambientais do nosso Brasil. O trabalho do Exército Brasileiro na Amazônia, em termos da preservação do meio ambiente, é fantástico. E nós queremos que o Exército Brasileiro se torne um aliado para preservar essa mancha de floresta. Porque se tem uma mancha de Mata Atlântica, de área plana, não construída, não edificada, não urbanizada pelos seres humanos, é porque o Exército Brasileiro cuidou dessa área. É um patrimônio que também vai fazer parte da história do Exército Brasileiro no cuidado com o meio ambiente. Então, queremos que os automobilistas, queremos que o Exército Brasileiro, que as secretarias de meio ambiente, o INEA, estejam do nosso lado para preservar a floresta e, ao mesmo tempo, buscarmos alternativas para que os amantes do esporte de alta velocidade, de alto desempenho, tenham o seu local de treino, de provas devolvido. Muito agradecido, deputado André Lazzaroni, estou disposto a mais perguntas. Quero lembrar que, vendo a presença do Silva, que é o atual presidente da FANRIL, essa luta começou em 2012 por uma iniciativa da FANRIL, que é a Federação Municipal de Associação de Moradores, que tem assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, e que, com o apoio do secretário municipal de Meio Ambiente da época, Carlos Alberto Muniz, deflagramos uma luta para preservar esse último amostra de floresta de Mata Atlântica de áreas planas. Obrigado a todos que participaram até agora, aos promotores públicos, à procuradora Solange Braga, e quero que o Deus, Jesus, toque a mente, o coração, o espírito do nosso prefeito, Marcelo Crivella, para que ele também ajude a encontrar uma outra alternativa e desista de assassinar árvores
para que a Prefeitura do município do Rio de Janeiro pague a dívida com a Confederação Brasileira de Automobilismo, que deve um autódromo para eles, porque tirou deles o autódromo que eles tinham. Agradecido pela atenção. Obrigado, muito obrigado, Abílio. Passar a palavra ao senhor Haroldo Cavalcante Lima. Inicialmente eu quero cumprimentar os membros da mesa e dizer da minha satisfação estar aqui representando o presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nesse dia da árvore, e que estamos aqui para exercer, né, a nossa cidadania, né, uma discussão em torno de uma área verde muito importante da cidade do Rio de Janeiro. E então quero parabenizar por isso ao senhor deputado, excelentíssimo deputado André Lazzaroni, pela iniciativa, e os demais membros da Comissão de Meio Ambiente da LERJ. Eu vim representando o Jardim Botânico porque, por solicitação da Promotoria Jurídica, o Jardim Botânico apresentou um relatório da avaliação da vegetação da área, né? E eu gostaria, então, de fazer uma breve apresentação com um resumo, uma síntese desse relatório que está em PowerPoint. Né? Então, eu prefiro descer e fazer essa... Então, apenas uma síntese com essa avaliação do Jardim Botânico, e que envolveu nesse relatório... Você vai passar? Então tá, obrigado. Envolveu nesse relatório uma equipe de cerca de 7 especialistas do Jardim Botânico, profissionais na área de florística, inventários florísticos, estudos de comunidades vegetais e também de sistema de informação geográfica. O documento, como tem sido frequente a participação do Jardim Botânico nesses eventos, a gente tem oferecido estudos, dados científicos de nossas pesquisas para decisões e discussão de conservação da Mata Atlântica. E esse foi, no fundo, o que contempla o relatório, né? A minha apresentação aqui eu vou dividir em 3 pontos. Inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação da contextualização das florestas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, o que originalmente existia nessa região, que hoje é o município do Rio de Janeiro em termos florestais. Vou depois falar um pouco sobre a importância do fragmento de Camboatá nesse contexto. E, finalmente, falar um pouco sobre essa importância em termos de conservação, serviços ambientais e uso sustentável para essa área, como uma aptidão para a área. Tá? Qual o interesse maior para essa área, com base nos resultados da pesquisa. Próximo. Então, aqui só uma imagem, um cenário dessa área do município do Rio de Janeiro no passado. O que caracterizava essa área é exatamente a presença desses 3 maciços litorâneos, né? Ao fundo passa a cadeia da Serra do Mar. Então, essa condição fisiográfica é muito interessante, condicionava a vegetação original nessa região, onde existiam florestas e uma rede hidrográfica permeando essa área mais baixa. Hoje não temos uma imagem sobre isso, porque praticamente grande parte foi suprimida. Mas essas imagens do Camões já dão uma ideia vaga, porém suficiente para a gente discutir quais esses tipos florestais que existiam originalmente nessa área. Então, sobre esses maciços litorâneos existiam o que nós chamamos de florestas montanas e submontanas, que era uma floresta mais úmida, sujeita a uma pluviosidade mais alta, enquanto nessa parte, nos vales
e nas planícies litorâneas existiam essas florestas que nós chamamos, dentro da classificação do IBGE, terras baixas e aluvial. Terras baixas em torno, no sopé dessas elevações, e nas pequenas elevações, nos pequenos morrotes, vamos dizer assim, existiam essas florestas de terra baixa. E nessas áreas inundadas, o que nós chamamos de floresta aluvial, aquelas florestas paludosas que estão submetidas a uma inundação periódica. Pronto. Esse tipo florestal amplo, nesse cenário, ele foi submetido a ciclo de destruição, inicialmente com a ocorrência do pau-brasil, que é típico dessas florestas mais baixas, e depois plantações de açúcar, café, pecuária e, finalmente, pela expansão urbana. E o cenário atual é esse, onde pequenos fragmentos em torno dessa vegetação que foi preservada, praticamente desses maciços litorâneos, e a cidade cresceu nesse espaço dos vales e das planícies. Próximo. E é o que nós temos aqui. Os remanescentes, em verde, os remanescentes florestais. Praticamente em cima desses 3 maciços. Então, o que sobrou foram florestas montanas e submontanas. Um dos raros remanescentes dessa floresta baixa, em torno de pequena elevação, está aqui no fragmento de Camboatá. Tá? Um dos únicos remanescentes com esse tipo de vegetação que existia nessa área do município do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. E o nosso relatório trata exatamente em cima desse fragmento, né, numa área total de 201 hectares, com vegetação arbórea em torno de 169 hectares, ou seja, 57% da área. A área, só para lembrar, os antecedentes, a fazenda de Camboatá de 1912, quando foi incorporada ao Exército Brasileiro, a existência de explosão do Paier dos Ossos em 1958, que ocasionou sérios danos a essa vegetação, que se recuperou, mas que vários artefatos bélicos ainda persistem na área, né? E os estudos florísticos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inicialmente em 1986, quando foi por solicitação do comandante do Exército, foi solicitado que o Jardim Botânico identificasse as plantas das aleias e das partes comuns da área. E também adentramos em algumas áreas de difícil acesso por causa da presença desses artefatos bélicos. E em 2012, por solicitação da Promotoria de Justiça, o Jardim Botânico voltou à área para fazer um levantamento expedito. E esse é o resultado do relatório que eu apresento para vocês aqui. Está correto? Então, o resultado desse relatório na caracterização florística preliminar, porque só foi possível fazer isso através de caminhadas ao longo das trilhas, com acompanhamento do pessoal do Exército, para poder desviar das áreas de perigo. E fizemos 3 parcelas, 3 áreas de 10 por 25, onde medimos todas as árvores, as alturas, o diâmetro, então, para fazer uma estimativa estatística sobre a estrutura da vegetação. Qual o resultado? Chega só um pouquinho para trás, só porque está. Obrigado. Então, nesse levantamento preliminar, devido a essas dificuldades de acesso à área, nós encontramos 122 espécies nativas e representativas da Mata Atlântica, principalmente dessa Mata Atlântica de Baixada de terras baixas. Entre elas, aquelas que são mais abundantes daquele estado, que são típicas dessas florestas mais baixas. E também merece destaque a presença de jacarandás e garapa e outras espécies que são raras e ameaçadas de extinção, da lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção, que foram encontradas na área.
Quanto à caracterização estrutural, vocês podem ver que a distribuição das alturas das árvores presentes, como é comum em Mata Atlântica, há uma concentração maior de árvores entre altura de 4 até 12 metros de altura. Né? Mas a presença de indivíduos de até 20 metros de altura mostra também a pujança dessa área e a presença de indivíduos longevos e que são importantes serão importantes na restauração da área, porque, como vocês podem ver aqui, nessas classes mais baixas de altura, nos indivíduos juvenis, talvez devido à ocorrência de vários impactos antrópicos na área, não existe uma boa regeneração da floresta local. Não existem muitos indivíduos jovens que no futuro poderão ocupar essa faixa grande. Então, a área necessita também de uma restauração para, naturalmente, voltar à sua condição original. Mas já é uma floresta bem desenvolvida e com elementos de grande porte, que, quando comparadas com o número de árvores por hectare, 1.053 árvores por hectare, essa é a estimativa que nós fizemos, daí essa extrapolação que o Abílio fez para o número de árvores. Né? Quando você compara com outras florestas de baixada no estado do Rio de Janeiro, é um número alto de árvores por hectare. Isso é importante. Então, não é uma floresta degradada, não é uma floresta que está num estágio inicial de regeneração, como poderia se inicialmente pensar. Existem áreas em situação desse jeito, o próximo. Mas o seu núcleo central é uma floresta que comporta bastante, uma diversidade alta e com indivíduos de grande porte. Existem áreas mais degradadas, mas essa parte central, eu posso dizer a vocês que ele é muito importante, foi e continua sendo muito importante para os nossos estudos, para a extrapolação do como era uma floresta de baixada no passado, no município do Rio de Janeiro, e daí definir políticas de regeneração a outras áreas que precisam ser recuperadas. Próximo, por favor. Então, daí, além dessa questão da grande importância da área como detentor de uma elevada biodiversidade de plantas, de árvores e, principalmente, tá, um fragmento único neste cenário de florestas do passado do Rio de Janeiro, outras importâncias, outras qualidades são relevantes para a área. Entre elas, que ela é uma ilha de vegetação nativa encravada nessa forte área matriz antrópica, né, entre os maciços da Tijuca, Pedra Branca e Jericinó-Mendanha. Vejam que a floresta praticamente tomou todo esse espaço onde existia originalmente esse tipo de floresta. É único, não tem outro lugar no município do Rio de Janeiro com esse tipo de floresta. Isso por si também dá uma grande importância para a conservação da biodiversidade no município do Rio de Janeiro. Próximo. Também, ela é um ponto de ligação entre esses vários fragmentos, né? Não só para abrigo da fauna, alimentação, facilitação da polinização, dispersão de semente entre esses maciços e contribuindo assim para algo hoje que é muito importante na conservação da biodiversidade, que é a manutenção da viabilidade genética das populações de animais e plantas. A degeneração genética de áreas isoladas, tanto dos maciços quanto do fragmento de Camboatá, essa interconexão é fundamental para fazer a troca genética entre as populações de cada um desses locais. Próximo, por favor. Também, a área tem, como já falado antes, a área precisa ser restaurada também. É importante porque ele é o único remanescente desse tipo de vegetação no município, mas ela precisa ser num programa de restauração, né? Principalmente para ampliar a sua diversidade, daquelas espécies que são raras, né? Que foram no passado exploradas,
E essa marcação de árvores matrizes de espécies nativas da floresta atlântica para coleta de semente e produção de muda é fundamental. Hoje, esse é o gargalo de restauração de florestas no estado do Rio de Janeiro. Não tem como, não existe coleta de semente suficiente nem produção de muda. Mesmo que você estabeleça um programa, ainda existem dificuldades que precisam ser enfrentadas na coleta de sementes e na produção de mudas de espécies nativas. E o Camboatá é um lugar único que pode oferecer essa oportunidade para a formação de matrizes, coleta de sementes e produção de mudas. A próxima, por favor. Além disso, só praticamente aqui, para encerrar, falar para vocês, olha aqui, os serviços ambientais de hoje, no mundo, serviços ecossistemas de florestas, pelo seu multiuso, nesse mundo em transformação, nessa questão do aquecimento global, os serviços ambientais oferecidos pelas florestas é inegável, principalmente em relação ao clima. Quem mora no entorno do Camboatá sabe quanto aquela floresta dá uma qualidade ambiental por entorno, no seu clima, nas suas chuvas, nas suas temperaturas. Então, isso por si só também é muito importante, esse fragmento florestal, né? Que em uma sub-região metropolitana de grande adensamento urbano, baixo índice de arborização e também escassez de parques e praças, né? É preciso que o verde chegue na zona norte do Rio de Janeiro, com praças, e esse é um espaço que é bem adequado para esse tipo de aplicação. Próximo, por favor. Então, com isso, nós podemos concluir que, só um instantinho para trás, que é uma área de relevante interesse ecológico. Essa é a conclusão do nosso relatório do Jardim Botânico. E que a aptidão de uso para a área, não temos dúvidas que deveriam ser atividades de baixo impacto, com a conservação, envolvendo conservação, conscientização ambiental e lazer. Na nossa discussão, nós não vimos outra alternativa para a área a não ser essa. E eu espero que o relatório continue subsidiando essa discussão, que é fundamental para a gente definir, não só em relação à questão do autódromo, mas o destino futuro dessa área. Se não construirmos o autódromo, que é o que nós queremos, mas como essa área será preservada? Qual é o plano para o futuro dela? Isso é importante também colocar numa pauta de discussão. Então, muito obrigado. Deixo aqui o contato do Jardim Botânico. Se vocês precisarem de alguma informação complementar, vocês podem fazer contato com a gente. E em nome do presidente do Jardim Botânico, mais uma vez eu quero agradecer ao André Lazzaroni e o deputado Carlos Mick pelo convite para fazer essa apresentação, uma síntese do relatório do Jardim Botânico. Muito obrigado. Obrigado, Haroldo Cavalcante de Lima, do Jardim Botânico. O André Lazzaroni deu uma saída rápida, sou vice-presidente da comissão, estou assumindo aqui, apenas para dar a palavra para o nosso próximo orador, componente da mesa, que é o general José Daniel Andrade Braga. Por favor, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Ming, na presença, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa, minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria aqui desse momento, onde se discute a destinação da área do Camboatá, lembrar que um pouco depois de 2009, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida a sede dos Jogos Rio 2016, o Exército, que já havia se comprometido anteriormente em apoiar a realização dos Jogos no Rio de Janeiro, foi procurado pelas autoridades responsáveis de organizar a estrutura para os Jogos, para resolver o problema, apoiar a questão da localização
do Parque Olímpico. A área escolhida foi a área do autódromo. Então precisava-se de uma área para depois deslocar e construir o autódromo. O Exército, mediante um acordo de cooperação técnico-financeira, cedeu a área do Camboatá. Em razão dessa cessão, ele deslocou um centro de instrução de operações especiais que havia na área para Niterói, assim como uma outra unidade que existia aqui próximo da Quinta da Boa Vista, o 21º Grupo de Artilharia de Costa, também foi para Niterói, e também mais 21 casas ao lado de Camboatá, que fica em frente ao Morro do Capim, onde é hoje o Parque Radical. Havia necessidade de demolição dessas casas para que pudesse permitir o acesso ao Morro do Capim, onde foi construído toda a estrutura do Parque Radical. Então, a situação é essa. A área era do Exército, foi cedida para a construção do autódromo na época em que foi negociada. Outro aspecto que eu gostaria de lembrar para os senhores e senhoras, o Exército também cedeu toda a área do Parque Radical, que corresponde a mais ou menos 2/3 da área de Camboatá, para ser um parque municipal. Lá existe hoje a arena de canoagem slalom, que é um grande lago, também a arena de BMX. Além do que, na área já existe uma quantidade grande de mudas plantadas, já à época, já está algumas já com um bom porte já, então será um parque municipal também. Então, para o Exército, essa área já está considerada cedida. A destinação que será dada não está mais nas mãos do Exército. Com relação a alternativas para autódromo, eu gostaria de que todos, quando fosse estudar essa possibilidade, e aqui eu destaco, eu não falo em nome do comando do Exército, que o Exército já tem contribuído com a cessão de áreas do seu campo de instrução, como exemplo, Camboatá, o Parque Radical, que reduzem a área do campo de instrução, que ele necessita para o seu adestramento. Era isso que eu tinha para falar sobre a todos sobre a questão da área e o Exército. Muito obrigado. Pela ordem aqui, o próximo é Pedro Cascon, da Câmara Metropolitana. A Câmara Metropolitana acabou de concluir um plano, né, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e nesse plano não foi considerado a questão do autódromo, tá? Deodoro foi estudada, não como uma questão mas a ocupação do bairro de Deodoro, buscando adensar ali, aproveitar a infraestrutura que existe no bairro, de transporte e a infraestrutura urbana de uma maneira geral. Então, de qualquer maneira, a Câmara Metropolitana, mesmo não estando a par dessa questão, né, não vai se furtar, se for necessário, se for pedido, solicitado, a colaboração nesse processo de negociação, porque a nossa função ali é buscar entendimento entre partes, para buscar harmonização, concertação de atividades, né? Então, fica aqui se colocando à disposição para colaboração futura, caso seja solicitado. Obrigado, Pedro Cascon, da Câmara Metropolitana. Então, o próximo orador, segundo a lista, é Antônio Leite dos Santos Filho, Ministério do Esporte. Acho que a participação do Ministério do Esporte nesse momento inicial é bem breve. Naturalmente, estamos expostos aqui a questionamentos que estejam na área do Ministério do Esporte, mas o cenário hoje, naturalmente, é um cenário diferente do momento em que tivemos aquela iniciativa inicial do autódromo em Camboatá.
o papel do Ministério do Esporte, naturalmente, dentro da estruturação de cada vez melhor do esporte nacional, buscar, dentro do que for possível, apoiar as iniciativas locais, municipais, estaduais e, naturalmente, dentro daqueles aspectos, atendendo aqueles aspectos técnicos, ambientais, sociais, econômicos e legais. De tal forma que, basicamente, são esses pontos hoje. Esse ponto hoje. Nós aguardamos ali o que tem de iniciativa e ver o que o Ministério pode apoiar, baseado nesses aspectos que eu já coloquei aqui. Muito obrigado. Eu trago notícia da ação civil pública. Ela está pronta para ser julgada. Infelizmente, a União e o colega aqui do Ministério dos Esportes não foi à ação concordar com o pedido, contestou, continua contestando, e agora cabe ao juiz decidir. Essa semana mesmo vai estar concluso para decisão. Não há mais nenhuma prova a ser feita, foi feita uma perícia que infelizmente desagradou a todos, desagradou a nós, autores da ação, e a todos os réus, mas o juiz quis manter a perícia, mas, assim, não se sabe o que vai ser decidido, mas acredito claramente que a decisão será em nosso favor, de que será obrigatório estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para essa obra em qualquer lugar que ela vá ser construída, mas principalmente ali naquele local. Ou seja, e com o estudo de impacto ambiental vai se verificar outros lugares para ser construído, e da forma como já foi proposto, as chances do Poder Executivo construir ali, naquele local, considerando que existem outras áreas já degradadas para construção, com certeza o Poder Público Executivo vai perder, né? E o estudo de impacto ambiental será todo feito, porque a questão nossa do Ministério Público foi que o estudo de impacto ambiental foi dispensado no caso da obra, o que é um absurdo sem precedentes, né? Obrigada. Então, o estudo por si só, o juiz decidindo que é obrigatório o estudo, vai mostrar claramente que aquela área é inaceitável para a obra que pretende. É a confiança que eu tenho. Obrigada. Passar a palavra ao deputado Carlos Mink, vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Queria cumprimentar meu camarada Abílio, antigo ecologista à frente dessa luta e de tantas outras. André Lazzaroni, que preside a comissão, convocou audiência pública em boa hora, também pedido pelos movimentos, todos os membros da mesa. Doutora Solange Braga, dizer que o Defensores da Terra, que é uma entidade da qual também faço parte, foi uma das que esteve consigo, junto com várias entidades, pedindo ação. Cumprimentar meu companheiro André Ilha, que foi diretor de biodiversidade, também é ecologista e montanhista. Bem, não vou tomar muito tempo, há muitos e muitos inscritos. Um ponto, eu conversava agora aqui com o deputado André Lazzaroni e fiz uma consulta também ao André Ilha. Numa área relativamente próxima à floresta do Camboatá, em 2012, nós criamos um parque estadual do Mendanha-Jericinó, com 4.400 hectares. Está aqui o André Ilha, que era o diretor de biodiversidade, que foi o responsável com sua equipe pela criação desse parque. A área que a gente está tratando é uma área de cerca de 170 hectares, né? É uma área que não tinha dimensão para ser um parque estadual, obviamente. Mas nós criamos uma tradição de parques descontínuos
como o Parque da Costa do Sol. Vocês sabem que o Parque Estadual da Costa do Sol tem cerca de 10.000 hectares, pega áreas de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, etc, etc. Então há a tradição. Mesmo o Parque Nacional da Tijuca, se você for ver, tem 3 áreas descontínuas. Ele não é um contínuo. Então, a ideia que surgiu foi fazermos, André Lazzaroni, pela Comissão do Meio Ambiente, um projeto de lei anexando essa área ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, que é uma área próxima, que é uma área já consolidada, portanto tem a sua direção, foi aprovada, é um parque, e seria de forma descontínua, porque não é muito longe, mas não é contínuo, anexado ao parque. Desses 170 hectares, uma parte está altamente preservada e é o objeto da mobilização de todos os ecologistas que estão aqui. Tem outra parte que está degradada. Essa parte degradada, e foi uma ideia que o André Ilha acabou de dar, poderia ser usado para equipamentos de visitação e de lazer, porque um parque não é uma reserva biológica. Um parque ele cumpre a função de preservação, mas cumpre também a função da visitação e do lazer. Então a área degradada poderia ser, André Lazzaroni, presidente da comissão, poderia ser recuperada para fins de visitação e lazer, e a área preservada, então completamente preservada como um parque, e nem precisaria criar um parque novo. Nós, por lei, anexaríamos ao Parque Mendanha-Jericinó, muito maior, de 4.400 hectares, que está a uma distância até bem menor do que de Arraial do Cabo até Búzios e Cabo Frio, portanto é uma distância, não é colado, mas é uma distância menor do que a Costa do Sol, onde as distâncias, e é um parque descontínuo que está dando certo. Então a ideia seria essa, um projeto de lei da comissão, por lei, anexando essa área ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, de 4.400 hectares, que já existe, e dessa área já constar no projeto que uma área será de total preservação e a outra área de recuperação, porque a população dessa área carece de lazer, sim. Isso não é incompatível com um parque. Um parque prevê a visitação, prevê o uso público. Aliás, os montanhistas, os ciclistas defendem o uso público dos parques, que é um conceito diferente daquele conceito antigo de parque fortaleza, onde nada podia acontecer. A ideia de que a melhor defesa é o bom uso e não o não uso, né? Aliás, ontem nós aprovamos em primeira votação um projeto que discute a questão do ciclismo de montanha em parques, mas com regras, para evitar erosão, para evitar, em suma, compartilhando com a caminhada, com o montanhismo. Então essa ideia do uso público dos parques é muito importante. Então fica aqui uma ideia, sei que já tem, porque conversamos em conjunto, a sua aprovação, então seria uma proposta de nós dois, encabeçada então por toda a Comissão de Meio Ambiente, que daria mais força, e aproveitando um parque já existente, então a lei acrescentaria esta área de forma descontínua ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, já na lei garantindo a preservação total e a recuperação para efeito de lazer. Fica a proposta para consideração do plenário e de todos vocês. Obrigado, deputado Carlos Mink. Essa proposta surgiu agora, nesse momento. Nós vamos fazer esse projeto de lei, contando com o apoio do André Ilha, contando com o apoio do Abílio, contando com o apoio aqui do Haroldo também, para que a gente possa, da nossa procuradora também, Solange, doutora Solange, para que a gente possa fazer esse projeto de lei, então, preservando essa área, que é uma área importante. Nós não temos na cidade do Rio de Janeiro muitas áreas iguais a essa, precisamos preservar. É uma área, como disse aqui o deputado Carlos Mink, é uma área
que pode fazer parte de um parque descontinuado e está próximo, né? Então chegamos a essa conclusão e vamos fazer a recuperação da área degradada para o lazer, para o estudo, né? Nós precisamos de áreas verdes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós não preservamos, infelizmente, uma grande parte da Mata Atlântica. O deputado Carlos Mintz foi secretário de Estado do Ambiente e criou realmente uma proteção dessas áreas, né? Nós não temos mais uma cobertura florestal que tínhamos e que deveríamos ter. Então, parabenizando o Exército também por ter preservado essa área. Se não fosse o Exército, provavelmente essa área hoje estaria completamente ocupada. Pode ser, a gente não sabe, mas estaria ocupada com certeza. A gente não sabe por quem, mas hoje está preservada e a gente precisa preservar essa área. Essa é a nossa visão. Como o deputado Carlos Mintz falou, o movimento ambiental evoluiu também. Nós tínhamos essa visão no passado da preservação total. Hoje nós entendemos que um bom uso é melhor do que uso nenhum. Nós avançamos. Com isso, a sociedade cada vez mais entende a importância da preservação ambiental para as futuras gerações. Coisas que o deputado Carlos Mintz falava, como disse aqui o Abílio. Eu me lembro muito bem das lutas da minha mãe, Dalva Lazzaroni. Eu agradeço muito ao Abílio pela homenagem. Minha mãe faleceu em 2016, mas eu fui criado. Obrigado. O Mintz foi um grande amigo da minha mãe, defensor, junto com ela, de lutas homéricas na Baixada Fluminense. E eu fui criado ouvindo a importância do meio ambiente quando nós éramos tratados como aqueles que querem somente a preservação do mico-leão dourado. Eu me lembro bem que as pessoas falavam isso e hoje entendem a importância do saneamento básico, da coleta seletiva, a importância da preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Então fica aqui essa proposta. Vou passar a palavra para o plenário, mas é uma grande proposta, Mintz. Acho que soluciona, não acaba com a ação, com o litígio, e os interessados, como bem disse o Abílio, é importante que a gente volte a ter um autódromo, é importante para o turismo, é importante para o estado do Rio de Janeiro. A gente deveria ter realmente lutado para preservar aquele autódromo. O Brasil, infelizmente, nós não preservamos a nossa memória, a gente tem memória curta. E é importante um autódromo, mas não ali. Vamos encontrar uma outra área. Se todos nós somarmos esforços junto com a prefeitura, eu tenho certeza que outras áreas que tenham impacto zero na questão da preservação ambiental surgirão e nós teremos o nosso autódromo como o município sonha, como nós sonhamos, mas não numa área preservada que precisa ser, sim, Mintz, preservada por essa Assembleia Legislativa, dando solução a esse litígio. Muito obrigado, Mintz, pela ideia, muito obrigado, André Ilha, muito obrigado a todos. Passar a palavra, então, ao primeiro da lista. Quero agradecer também a presença aqui do senhor Sérgio Ricardo, que é aí uma das pessoas que vem nessa luta há muitos anos também, de preservação. Uma salva de palmas, merece. É uma figura que a gente tem um respeito muito grande. Passar a palavra, então, ao senhor Carlos Antônio Pereira. Eu vou pedir para que sejamos breves, até porque acredito que com essa proposta nós já avançamos e praticamente vamos dar uma solução. É claro que vamos ter que ouvir o plenário, vamos precisar da mobilização, que vocês conhecem isso tão bem quanto nós, mobilizar pessoas para no dia da votação desse projeto de lei virem nas galerias para nos ajudar
na aprovação aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Senhor Carlos Antônio Pereira. Bom dia, deputado André Lazzaroni, deputado Mink, meu amigo Abílio, aos membros da mesa e aos presentes nesse auditório. Porque, como tem que ser rápido, vou começar fazendo uma menção a um trabalho importante e um projeto importante para essa cidade, que é o projeto Mutirão do Reflorestamento, onde eu comecei a minha atuação como cidadão, imaginando que ali eu teria o sustento da minha família. E de 95 para cá, acabei me envolvendo um pouco mais nesse movimento. Então, fazer esse registro, que a nossa cidade precisa de crescimento, precisa de geração de emprego e renda, mas precisa, acima de tudo, um equilíbrio e um meio ambiente saudável para todos nós. Então, fico aqui esse registro ao meu amigo Celso, ao André Ilha, aos trabalhadores da cooperativa e a todos vocês, e que nossos governantes e seus corpo técnico, quando forem elaborar qualquer projeto, pense em que ele seja um projeto também de sustentabilidade para a nossa cidade, para o nosso país. Muito obrigado. O mutirão de reflorestamento é um projeto importantíssimo que merece toda a atenção das autoridades. Senhor André Soler. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vocês que estão na mesa. Eu venho aqui em nome dos amantes de automóvel, de automobilismo. Sou oriundo do autódromo e em 2017 um campeão brasileiro de automobilismo me chamou e falou: poxa, a gente precisa sentar para desenvolver um novo projeto de autódromo. Em seguida, nós começamos a estudar, conversei com meu amigo Gildo, que está aqui, que foi organizador de provas de automobilismo durante anos, e começamos a estudar as alternativas viáveis. Descobrimos que no Parque Olímpico é o melhor local para se construir um novo autódromo. Eu não derrubo nenhum prédio, eu não crio impacto ambiental em lugar algum, e a solução está lá. Onde foi feito o Rock in Rio, hoje é um imenso concreto, fizemos um estudo e chegamos à conclusão que cabe ali uma pista de 4,2 km, uma reta de arrancada, um kartódromo, e eu consigo transformar aquela área em uma área viva, uma área onde todo final de semana vai ter evento, porque o automobilismo, quem conhece Interlagos, todo final de semana você tem track day, tem corrida, você movimenta. E ainda mais, ali eu tenho rede hoteleira instalada, transporte público está todo ali, a área já está acostumada com eventos de grande porte, o impacto para a cidade é mínimo, e sem contar com o que beneficiaria o turismo. Quem é que não gostaria de ver uma Fórmula 1 andando ali à beira daquela lagoa? É um ambiente propício para tudo aquilo. E mais, eu estaria favorecendo a comunidade daqui, local, que é praticante, que já está instalada com suas oficinas ao redor da área. Seria tudo de bom e de melhor para ali. Minha palavra foi dada, é isso aí, muito obrigado. Ludgério Silva, presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Meu bom dia à mesa, bom dia à plenária. Meu nome é Ludgério Silva, eu sou usuário, morador daquela área. Eu peço encarecidamente a todos aqui os presentes, nós não somos contra construir, que nós queremos avanço da nossa cidade e do nosso bairro, mas somos contra que faça nesse local para se preservar a floresta. Para isso está aqui presente o ilustre deputado Carlos Mink. Fizemos diversos seminários no Bangu Atlético Clube, onde que discutimos esses problemas. Eu, em nome da sociedade civil organizada, em nome do controle social, eu acredito plenamente nas autoridades aqui presentes, em especial no nosso presidente do meio ambiente, André Lazzaroni, e demais, que nós vamos chegar a um denominador comum que vai ser construído em Bangu, porque nós queremos a evolução do local, mas não neste local. Muito obrigado.
Só reforçar que não precisamos nem falar muito em meio ambiente. Vamos falar em legalidade. O lugar já tem espécies que já foram confirmadas por pesquisadores de jardim botânico. Eu tive o prazer de estar lá. No início, nas primeiras visitas, quando nem se falava de autódromo, lá tem espécies hoje garantidas por legislação federal, ameaçadas de extinção, que por si só já é bem claro a portaria do meio ambiente que diz isso em 2015. Ou seja, essas espécies não podem ser removidas, alteradas, substituídas ou destruídas. Então basta a gente seguir o que diz a lei. E, particularmente, os estudos que o grupo empresário apresentou sobre o ambiente do local, me desculpe, tecnicamente são pífios. Tá? E temos mostrado aqui alternativas para que esse autódromo ele seja viabilizado até melhor, em locais e até mesmo mais ao lado. E aplaudo já a proposta, que já era uma ideia, de criar uma unidade e talvez até anexar ao Parque Estadual do Mendanha. Obrigado. Eu sou Mauro Pereira, sou biólogo, diretor da Defensores do Planeta, estou aqui representando o EcoSoc, que é a ONU Meio Ambiente. Só queria dar luz a vocês que assim, a gente encaminhou essa denúncia, a gente está transformando ela, deputado, também numa denúncia internacional, porque este país ele é vigente de uma série de acordos e protocolos internacionais. Então, em julho agora, nós estivemos lá em Nova York, no Fórum Político de Alto Nível, sobre ODS, e protocolamos uma denúncia que o Brasil é signatário da Convenção da CBD. Então, o Brasil tem até o mês que vem para ser julgado, para ter uma resposta, senão ele vai perder o assento na próxima COP14 no Egito. Por quê? O que foi pactuado, né, pelo governo brasileiro no que tange a defesa da diversidade biológica tem que salvaguardar e valer no território nacional, seja ele em território da União ou dos entes federativos. E aí o artigo 182, inciso 4º, 13, 4, 9, diz que tem que salvaguardar a diversidade biológica. Até porque nós nos baseamos no relatório muito bem elaborado pelos pesquisadores do Jardim Botânico para basear a denúncia. Se há espécie ameaçada de extinção, como já foi bem citado aqui, da flora e fauna, há de salvaguardar essas espécies. E ainda porque ainda tem consonante com outras convenções, como a Convenção CITES, de defesa das espécies ameaçadas de extinção, as metas de Aichi, que o Brasil é signatário e vai sofrer uma revisão agora, e também a agenda ODS, que no ODS 15, no ODS 15, 1, 2 e 3 diz que a gente precisa guardar, proteger, defender e criar novas áreas de proteção ambiental. Então isso vai na contramão, inclusive, do que eu que fiz parte do Grupo Técnico de Meio Ambiente dos Jogos Olímpicos, a gente propôs que não era uma área boa para colocar o autódromo, que ele colocasse em outras áreas. Haja vista que essa cidade, ela faz parte do C-Climate, o grupo de prefeitos do clima. E essa cidade, através do seu prefeito Eduardo Paes, protocolou uma série de documentos salvaguardando o clima da cidade e resiliência. Então, se você quer cuidar do clima, dizer que é uma cidade resiliente, como é que você destrói uma floresta importantíssima, resquício de Mata Atlântica? É, na verdade, um retrocesso muito grande. Então, a gente está levando essa discussão também para a questão internacional, no âmbito das Nações Unidas. A gente vai estar na próxima COP cobrando fortemente do governo, sobretudo, procuradora, isso é um subsídio importante para cobrar do Brasil, porque sendo o território do Exército Brasileiro, ele é território da União, ele deve ser salvaguardado, ele deve respeitar as convenções, os acordos e protocolos seguidos e assinados e ratificados internacionalmente por esta nação. Então nós vamos seguir com a denúncia, sobretudo na próxima Conferência do Clima, onde a gente vai demonstrar que a cidade, já que a cidade se propõe a entregar para a destruição, é uma cidade que não merece ter o assento no grupo de prefeitos climáticos. Sobretudo, ela não cumpre com o relatório entregue na COP21 lá em Paris. Tá? Então, eu queria trazer essa luz a vocês. E, sobretudo, também mostrar a vocês que essa cidade que quer criar um autódromo como legado das Olimpíadas sequer tirou do papel as metas pactuadas nos Jogos Olímpicos. Cadê as 14 milhões de mudas que deveriam ser plantadas? Foi pactuado com o COI. Onde está a floresta dos atletas? 13.500. Eu fiz parte desse legado ambiental. Nós pactuamos isso, criamos isso, mas não criamos como engodo, como uma farsa. Onde está a floresta dos atletas
que o general falou, essa floresta deveria ser ao lado, não destruir para criar autódromo. Não sou contra autódromo, só acho que a gente tem que apelar para o bom senso. Em tempo de mudanças climáticas, em tempo de uma cidade com a péssima qualidade do ar, precisamos dobrar a qualidade, construindo novos parques, novas unidades de conservação e reflorestando essa cidade. É esse o recado que eu deixo. Obrigado. Então, quero saudar a todos, em especial a Comissão de Meio Ambiente, pela iniciativa da audiência e os movimentos sociais que estão nessa resistência. Eu queria destacar exatamente isso. O Rio de Janeiro passou, na última década, por um ciclo econômico que criou uma bolha de especulação imobiliária. E diversas áreas, assim como a floresta do Camboatá, estavam ameaçadas, algumas até estão. Quero lembrar aqui do campo de golfe, por exemplo. O campo de golfe que foi devastado, a Restinga. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, da barragem do Guapiaçu, que ameaça desmatar 10 milhões de árvores. Em tempo de mudanças climáticas, de crise hídrica, isso é um grande crime. Eu quero lembrar aqui do Parque de Realengo 100% verde, que neste momento ainda continua ameaçado, e eu quero aqui pedir um apelo, fazer um apelo ao general de brigada do Comando Militar do Leste, José Daniel Braga, para que o Exército Brasileiro reveja essa postura, porque a área foi cedida para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella, que inclusive o atual prefeito se comprometeu durante a eleição, André. O povo está cansado de político mentiroso e enganador. Se comprometeu a criar o parque, criou por decreto o Parque de Realengo e depois recuou. E a área foi cedida. Aquela área ali era a antiga fábrica de cartucho. Nós temos aí, queremos também apelar aqui ao Ministério Público Federal. Nós não podemos permitir que a especulação imobiliária destrua o Parque de Realengo 100% verde. Juntamente com o Camboatá, são as duas últimas áreas verdes, as áreas que podem ter um uso para o lazer, para o ecoturismo, desenvolver aquela região com qualidade de vida. Essas regiões são fundamentais. Diversas áreas aqui no Rio de Janeiro, nesse ciclo que se deu na última década, um ciclo de destruição ambiental, foram entregues ao interesse imobiliário. Então, eu quero aqui saudar os movimentos, essa resistência, e dizer o seguinte: eu acho que hoje aqui nós damos um passo importante para a preservação da Mata Atlântica da cidade do Rio de Janeiro. E quero lembrar, para finalizar, que ontem o movimento social conseguiu uma grande conquista. E eu vejo aqui Abílio, vários companheiros, Jorge e Baio, os companheiros da Zona Oeste. O prefeito Eduardo Paes, nesse ciclo, nessa bolha financeira predatória, removeu da cidade do Rio de Janeiro 67 mil pessoas. E o atual prefeito prometeu não promover remoção e destruir a Mata Atlântica, apresentou à Câmara de Vereadores o projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ia ser um desastre para o Rio de Janeiro. E por pressão da sociedade civil, ontem o prefeito teve o juízo de arquivar o projeto temporariamente. Então, são conquistas da sociedade. Há 3 dias atrás, essa Assembleia Legislativa desfez aquela maracutaia com dinheiro público, que era a privatização da SEDAI. 2 milhões de pessoas só bebem água no Rio de Janeiro porque a SEDAI é uma empresa pública. Então, pessoal, isso são conquistas que o Parlamento Municipal Estadual está obtendo graças à mobilização da sociedade. E eu quero aqui saudar todos vocês. Eu sei o esforço de cada um para estar aqui. Muitos deixam os filhos em casa para poder estar aqui, dão aquela fugidinha do trabalho, mas essa luta, só a luta muda a vida. SOS Floresta do Camboatá. Obrigado. Saúdo a Comissão de Meio Ambiente por ter convocado esta audiência pública. E foi na condição ainda de diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA que eu tomei conhecimento pela primeira vez da estapafúrdia ideia de se construir o novo autódromo da cidade do Rio de Janeiro, precisamente em cima da floresta de Deodoro, da floresta do Camboatá. Uma ideia estapafúrdia porque existem muitas alternativas locacionais,
a mais evidente de todas, mas não a única, a imensa área degradada existente a poucas centenas de metros daquela mata remanescente, e tão importante, conforme o Haroldo Lima nos mostrou aqui de forma muito sucinta. Mas aí a sociedade civil, os ambientalistas, os pesquisadores se mobilizaram e o Ministério Público, em boa hora, entrou com a ação civil pública para tentar deter essa ideia absolutamente nociva e sem sentido. Saí do INEA em 2014, voltei à militância no Grupo Ação Ecológica, uma entidade que com outros companheiros fundamos em 1990, portanto já com um bom tempo de estrada, e na Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação do CONSEMAC, o Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, nós apresentamos, o Grupo Ação Ecológica apresentou uma proposta concreta e completa, com a minuta de decreto, com a justificativa, com o mapa e memorial descritivo para a criação de um parque natural municipal ali, que seria, com o nome provisório, Parque Natural Municipal do Camboatá. Essa proposta foi aprovada, e tem diversos companheiros aqui, o Abílio, o Mauro, que falou ainda há pouco, a Vera Zamit, que participaram de toda essa discussão, e da aprovação por unanimidade dessa proposta na Câmara Setorial Permanente do CONSEMAC. Depois a proposta foi levada ao plenário do CONSEMAC, foi aprovada também, mas, vejam, o atual secretário de Meio Ambiente, que eu já não sei mais nem qual é, que muda toda hora, não publicou a resolução do CONSEMAC aprovando a criação da unidade de conservação ali. Foi mais um capítulo das sucessivas demonstrações de desapreço pela área ambiental da atual administração municipal, que desprestigia de uma forma como nunca vimos o Conselho de Meio Ambiente da cidade, suas câmaras setoriais e toda a área ambiental de uma forma geral. Mas por isso, com essa ideia tão bem-vinda que hoje surgiu aqui dos dois deputados presentes, integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a gente pode muito facilmente transformar essa minuta de decreto com todos os seus anexos num projeto de lei, conforme foi dito aqui agora. Então eu saúdo os dois deputados pela excelente ideia e creio que todos os demais companheiros e todos aqueles que se preservam pela preservação definitiva da floresta de Deodoro vão apoiá-la de uma forma muito veemente. É isso, muito obrigado. Eu estou representando aqui os moradores de Deodoro. E nós temos conversado entre nós lá em várias reuniões e pensamos muito nessa situação de desmatamento que nós sofremos ao longo do tempo e agora essa proposta futura da gente não ter uma floresta, uma área verde para amenizar o impacto de poluição e tudo mais. Então, nós definimos solicitar, pedir ajuda a todos os órgãos, ao Abílio Tosini, que tem se empenhado tanto conosco, para que não acontecesse esse desmatamento, porque nós já sofremos vários, nós temos nossa situação em relação à atmosfera, ao ar, a poluição sonora tem sido muito séria, muito grave, muita gente com problemas de saúde, e então nós pedimos esse empenho de que haja nessas áreas que preserve e que possa fazer uma área de estudo. Pedimos também o reflorestamento da área que tem do Parque Radical, com as árvores dos atletas, como foi falado pelo nosso biólogo Mauro Pereira, pelo nosso general aqui, José Daniel. E aí, então, nós pedimos que isso seja pensado bastante e essa proposta, né, esse projeto pelo deputado André Lazzaroni possa ser encaminhado e nós podermos preservar a nossa floresta. Nós temos aqui pessoas que são empenhadíssimas nesse trabalho, né, pessoas que necessitam, que moram nessa área, como o Felipe, o nosso
amigo Bruno Camboatá, tá? E outras pessoas que estão pedindo que essa área seja preservada. Então, nós agradecemos o empenho desse trabalho feito pelo Abílio, junto ao deputado André Lazzaroni, para que nós possamos permanecer com a nossa floresta, não ao autódromo em cima da floresta, pode ser feito em outro lugar, mas nós precisamos dos nossos animaizinhos. Lá, a Ana é uma fotógrafa, ela está sempre tirando fotos lá dos animais, das floras, e nós queremos preservar a nossa floresta. Eu queria trazer aqui a palavra do Sindicato de Engenheiros, do Fórum de Engenheiros Agrônomos. Esse tema é um tema que mexe com todos nós, né? Os pilotos de automóveis, da Associação de Automóveis, os interessados no desenvolvimento, na construção do empreendimento. Agora, nós recentemente tivemos, inclusive, um fórum lá no Museu da Manhã sobre a preservação das florestas, né? E uma das características do Rio de Janeiro, né, que chama a atenção do Rio de Janeiro, é a Floresta da Tijuca, é o complexo da Pedra Branca, né, que chamam a atenção para o mundo da preservação da floresta. E, por outro lado, a degradação dos bairros do Rio de Janeiro, da falta de arborização no Rio de Janeiro, que nós temos que lutar para isso. Por isso, o companheiro que nos antecedeu aqui falou do compromisso, né, das mudas que foram, que todo o marketing que foi feito com relação àquelas mudas, né, e estamos mostrando para o mundo a incompetência de não colocarmos essas mudas, né, não plantarmos essas mudas. Quer dizer que é um prejuízo muito grande. Então, nós defendemos a preservação da floresta por tudo que foi falado aqui, apresentado pelo Jardim Botânico, né, pela comunidade, pela preservação da arborização do Rio de Janeiro e pelo encontro de uma alternativa para a construção de autódromo numa área que não haja esse impacto para a população, para a cidade, para o Estado e para o país. É isso que nós estamos defendendo. Nós, como profissionais e como cidadãos, temos o direito de lutar e defender a preservação da floresta de Camboatá. Então, não vou me estender, eu acho que nós estamos nessa luta há bastante tempo, né? Eu acho que todos os segmentos que estão interessados na construção do autódromo sabem que não podem carregar o peso de serem responsáveis pela destruição dessa floresta, né? Quer dizer, construir o autódromo e ficar na testa escrito que nós destruímos a floresta, não é bom. Não é bom. Isso fica um atrito que não vai se apagar na história. Então, acho que todos os segmentos interessados têm que se juntar para encontrar essa alternativa e manter a preservação da floresta de Camboatá. Eu sou Ibade Santos Silva, sou conselheiro do Clube de Engenharia e, como o Abílio citou, né, lá no Conselho do Clube de Engenharia, apoiei e ajudei dentro do Conselho a que se aprovasse essa moção de preservação da floresta de Camboatá, né? O presidente Pedro Celestino, à época, disse que era também necessário ver a que destino teria a área vizinha do campo de Jericinó. Quando eu estava ainda no INEA, deputado Carlos Mink, né, o André Ilha não está aqui, eu apresentei uma proposta, né? Proposta é uma coisa que se aceita, não se aceita, discute, não se discute. No caso, não se discutiu. Essa proposta era também em relação a um rio que interliga as duas unidades de conservação e pelo rio pelo rio que se caminha a vida. Esse rio está atualmente muito poluído e precisava ser revitalizado.
Felizmente, o nosso amigo Sérgio Ricardo conseguiu pegar uma cópia desse, não sei como, lá no INEA, né, dessa proposta em relação à recuperação do rio Sarapuí, né, que é um rio que corta, eu apresentei isso quando o André Ilha ainda estava lá, ainda era funcionário do INEA, né, mas eu acho que seria interessante a rediscussão desse aí, se proposta, como disse antes, se aceita, não se aceita, se discute, não se discute. Mas está aí a proposta. Eu apoiei, como o senhor Abílio falou, no Conselho do Clube de Engenharia, a preservação da floresta de Camboatá e dizendo que, exatamente como foi falado aí, né, que é um ponto de interligação da biodiversidade. Os pássaros, né, principalmente, eles voam interligando e levando as sementes de um lugar para outro. Floresta Tijuca, Jericinó e Pedra Branca. Por outro lado, também a floresta de Camboatá, ela se torna um pulmão em relação a Deodoro. Era isso, amigo. Eu estava... Eu gostaria de falar que seria importante que a gente conseguisse também focar não só na conservação dessas áreas, mas que medidas de restauração, aumentando a diversidade dessas áreas, também é muito importante. A gente completa esse ano 30 anos do Mutirão Reflorestamento, então pessoal para agir na área nós já temos. A gente teve esse ano também o primeiro simpósio de restauração do Estado, onde isso tudo foi discutido. Então, a academia está conversando com a política pública. Então, a gente tem pessoal, a gente tem semente, a gente tem medidas para isso. Então, agora falta a gente tirar isso do papel e atuar. E que isso vai ser uma ação muito importante para o meio ambiente, visto tudo que o Haroldo falou e que outras pessoas abordaram aqui. E lembrar também que o Planaveg, que está correndo já, a gente tem que restaurar 12 milhões de hectares até 2030. E por que não atuar nessa área com todo esse aspecto ecológico importantíssimo? Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a banca, porque realmente é uma oportunidade ímpar essa convocação de audiência pública. Se mais políticos tivessem feito isso, a gente não teria perdido um pedaço da APA Marapendi para um campo de golfe. Então, a gente realmente tem que trabalhar junto para defender o meio ambiente. A freguesia de Jacarepaguá e a Associação de Moradores têm bastante experiência nessa luta. A gente não consegue ganhar tudo, mas é importante que a gente não desista, por causa justamente da luta que a gente teve. Com o apoio do Alfredo Sirquis na época, a gente conseguiu o Bosque da Freguesia. E a gente não pode esquecer que, pelo artigo 225 da Constituição Federal, a gente tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao bem de uso comum do povo e a essencial qualidade de vida. Floresta, meio ambiente, é vida, é a nossa saúde que está em jogo. E, infelizmente, apesar da norma ser perfeita na Constituição Federal, a gente sabe que o mercado imobiliário e outros interesses, como foi a questão do campo de golfe, do Parque Olímpico, pensam de uma forma diferente. Para vocês terem uma ideia, na freguesia, por causa de especulação imobiliária, perdemos mais de 24 hectares de arborização urbana. Então, não podemos deixar isso continuar a acontecer. É isso. Eu sou Wagner Fia, sou da APEDEMA, também sou membro da divisão de meio ambiente lá do Clube de Engenharia. Primeiramente, eu queria parabenizar o combativo Abílio, porque tem sido um baluarte há muito tempo, tem sido até cri-cri no meio dos companheiros, no meio dos técnicos, da militância, em relação a esse tema. E aí, quando a gente fala esse tema, eu também queria parabenizar o Ministério Público. Promotora aí, doutora, o Ministério Público tem sido a voz da sociedade, ainda bem na questão ambiental. Discordo aí do Lava Jato aí, do Ministério Público no Lava Jato, isso aí é outro papo, mas na questão ambiental, nota 10, nota 1000, porque é isso que a sociedade quer. A sociedade quer coerência,
A gente não aguenta mais hipocrisia. Molière já dizia, a hipocrisia está na moda. E por estar na moda vira virtude. A gente não quer mais falsos ambientalistas. Todos eles estão sendo desmascarados ao longo do processo histórico. E esse papo, vai falar aqui para o general, esse papo que vai gerar emprego, né? Qualquer grande obra vai gerar emprego. Eu poderia aqui ser a favor dessa obra, eu sou da área de engenharia, sou do clube de engenharia, e o próprio clube de engenharia, o sindicato dos engenheiros, já se pautaram contra esse empreendimento. E esse papo que vai gerar emprego é balela, porque morrer gera emprego, né? Gera emprego pro coveiro, pro dono da funerária, e ninguém quer morrer para gerar emprego pro coveiro. Então é balela esse assunto. Eu sugiro, como morador de Maricá, por que não leva esse empreendimento lá para Maricá? Lá tem aeroporto, tem praia, tem área belíssima lá. Esse projeto vai servir quem? É os trabalhadores da Zona Oeste? É a classe popular? Não! São uma parcela mínima da sociedade, são os 10% que controla 43,7% da riqueza nacional. Então esse projeto já nasce viciado, já nasce morto, e a sociedade não quer. E eu tenho certeza, se o prefeito ou qualquer autoridade tentar impor esse projeto, vai ter luta. Vai ser uma luta que vai se espalhar, como é a luta da Marielle, outras lutas aí. Então, é isso que eu queria deixar. Os ambientalistas estão atentos, não os ambientalistas de projeto, de oba-oba, mas os ambientalistas que sabem que isso aí é uma questão de sobrevivência, é uma questão para a geração futura, não é isso? Qual é o legado que a gente vai deixar para a geração futura? Para os netos? Então, todo mundo aqui já é macaco velho, né? A gente não renova o movimento, porque os mesmos vícios aí, a gente tem que renovar, trazer a nova geração para as lutas, porque as lutas estão aí. E esse projeto não interessa, deputado, não interessa a sociedade da Zona Oeste, não interessa a população do Rio de Janeiro, tá? Eu tenho certeza, e aí lembrando hoje é o Dia da Árvore, meu companheiro José Chacon, que eu inclusive peço uma salva de palma, nosso amigo Chacon, nosso amigo Elmo Amador, professor Breno, doutora May, Marco Leão, esses companheiros que a gente não pode esquecer das lutas ambientais nesse estado do Rio, entendeu? Entre outros, o Edu de Maricá, né? O Álvaro de Angra, seu Júlio, essas pessoas que tanto falaram de meio ambiente, que já partiram, e a gente não renova. Então é isso que eu queria dizer. Vamos também renovar o parlamento também, que faz bem também para o movimento ambientalista. Um abraço, vamos à luta, vamos à vitória, um abraço ecossocialista para o Mink. Tá? O povo não quer, doutora, não vamos deixar esse projeto. Obrigado, não adianta o Exército querer falar, não, é um projeto que vai gerar emprego, isso aí não é por aí. Esse projeto não interessa a sociedade futura, a geração futura. Meus netos não querem esse projeto, não querem, entendeu? A geração futura. Esse projeto vai para outro lugar. Eu já estou sugerindo aí Maricá. Maricá tem lá um aeroporto lá. Vai chegar a burguesia feliz da vida, vai lá fazer o seu esporte lá, que não é a maioria da população que vai perder o que resta. O que resta na Zona Oeste de Área Verde. Isso aí, né? Trabalha aí a ilha de calor do Rio de Janeiro. Trabalha aí as partículas da Avenida Brasil. Então é isso. Um abraço, meu amigo Gustavo, grande combativo, guerreiro. Parabéns pela essa audiência. Vamos à luta, vamos à vitória. Obrigado, senhor Wagner. Só como o senhor citou aqui Wagner Fia, companheiro antigo de luta, está aqui o general Braga, gostaria de tecer comentário sobre a sua fala. Eu gostaria de esclarecer que esse não é um projeto do Exército. Em momento nenhum o Exército fez projeto de autódromo. Não, eu queria só falar isso, general, dizer que o tempo que eu fui ministro do Meio Ambiente, nós conseguimos diminuir bastante o desmatamento, contamos fortemente com o Exército Brasileiro.
naquelas áreas, além do IBAMA, do ICMBio. Sem o apoio do Exército, da Marinha, seria praticamente impossível as grandes operações feitas em Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, desmontando as serrarias. Então, queria prestar essa homenagem também ao Exército Brasileiro. Eu agradeço, em nome do Exército, esse reconhecimento público. E a floresta do Camboatá está lá porque nós preservamos. Todas as áreas que estão com o Exército, aqui pode ver, junto ao Pão de Açúcar, ali no Leme, tudo, aquelas áreas, nós tomamos conta dessas áreas. Embora os efetivos não sejam suficientes para as missões que nós temos. Não só as missões operativas, como também de preservação de meio ambiente. Não só aqui no estado do Rio de Janeiro, em todos os estados que nós temos organizações militares e temos áreas da União jurisdicionada ao Exército, nós tomamos contas e cumprimos as leis ambientais. Por isso é que elas estão preservadas. Nós temos umas áreas que podem aparecer desmatadas, mas são as necessárias para fazer o adestramento. Nós não temos como fazer adestramento com tropa, carros de combate, etc., se a área estiver toda coberta de vegetação. Quem faz adestramento em área com vegetação é o pessoal especializado em guerra na selva, que ele utiliza a selva como a própria meio de subsistência. Por isso ele tem grande interesse em preservar. Isso pode ser visto no Centro de Guerra da Selva do Exército, lá em Manaus. Se todos tiverem oportunidade de um dia ir a Manaus, visitem o SIGs. Então eu peço e agradeço esse reconhecimento, que nós fazemos o possível para manter as áreas que são jurisdicionadas à força, dentro daquilo que prescreve a legislação ambiental. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos aqui, agradecer também a oportunidade, né, de ter essa audiência pública, agradecer ao deputado André Lazzaroni, o presidente, ao amigo Mink também, ao vice-presidente da comissão, agradecer ao Abílio, porque junto com os representantes da comissão de meio ambiente do CREA, que fez todo esse movimento, né? A gente tinha uma apresentação, mas a gente vai falar muito rápido, né? A gente vai falar um pouco de serviços ambientais. O Haroldo já falou, né? Alguns deles. E aí a vertente da apresentação ia falar do seguinte, né? A natureza trabalhando a nosso bem-estar, para o nosso bem-estar, né? Não vamos falar só da importância biológica, né? Só o modo de dizer, né? Que é muito importante. Mas vamos ser egoístas e falar dos benefícios para nós, seres humanos, do que as áreas verdes contemplam. Então, eu ia contextualizar o Mosaico Carioca, mas não vai dar tempo, não é a instituição, mas é o que eu represento aqui hoje. E ia falar um pouco de mosaico, mas vou pular e vamos falar do que representa o mosaico, que a gestão integrada dessas áreas naturais, né, para fortalecer essas unidades de conservação, a gestão dessas unidades. Um pouco de corredores ecológicos, eu ia falar, né, sobre a dificuldade de dispersão e polinização, né, os efeitos da fragmentação, né, das áreas naturais que a gente vem sofrendo com a ocupação urbana descontrolada, e esses efeitos aqui, né, o isolamento geográfico de algumas áreas, e prejudica exatamente essas interações ecológicas, né, importantíssimas para o bem-estar de uma área verde, para a floresta e para o nosso bem-estar, né, que é a polinização, a dispersão, né. Então a gente acaba atrapalhando, e o fluxo gênico também, né, a variabilidade genética dessas espécies, né. E aí ia falar um pouco do projeto Corredores Verdes, que é uma versão, vamos dizer assim, carioca dos corredores ecológicos, né, uma versão adaptada para a realidade nossa da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do Mosaico Carioca lá em 2011, formação de um GT a partir de uma resolução SMAC, né, da Secretaria de Meio Ambiente, na época, né, hoje extinta, infelizmente, e a participação desses órgãos aqui, né, Parques Jardins, Urbanismo, Habitação, Rio Águas, Geo Rio, e a Subsecretaria de Patrimônio Cultural do Gabinete
do prefeito à época, né? E aí foram identificadas, nesse projeto, áreas prioritárias para a implantação de corredores verdes, que é o sentido do corredor verde, é conectar esses fragmentos florestais, né? E Deodoro, lá a floresta de Camboatá, ela está nessa região aqui considerada a área prioritária 2, né, que integra o maciço da Pedra Branca ao maciço de Jericinó. Então isso aí compor com a ideia que o Mink estava falando, de reforçar nessa ideia, porque já existe apontamento no estudo, no relatório do GT de Corredores Verdes, de fazer essa conexão, né, dessa floresta aqui que está isolada, a partir de um corredor verde, né, entre o maciço da Pedra Branca e o Jericinó Mendanha. Então isso aí reforçaria, né, essa questão, né? Já está apontado aí no relatório do GT de Corredores Verdes. E aqui, sendo, vamos dizer assim, egoísta, tratando o nosso lado como ser humano, porque eu acho engraçado, né? As pessoas costumam rotular ambientalismo, meio ambiente, como se fosse um mundo paralelo, a gente não estivesse dentro dele, né? Como se a gente não se beneficiasse das coisas, né? Dos serviços ambientais. Parece que o meio ambiente é um mundo paralelo que vive bicho e planta, e o ser humano está num outro mundo mais urbano, mas na verdade somos todos meio ambiente, né? Vou dar um exemplo desse equipamento aqui. É um equipamento, não é natural, é uma coisa artificial, mas todos os componentes que aqui deles foram advindos da onde? De um recurso natural, né? Então acho importante a gente falar também dessa importância. Então aí já foi falado, né, da regulação do clima, amenizar a temperatura, a questão que não foi citada até pelo Haroldo, que a gente também ia falar um pouco, sobre melhoria de qualidade de vida do cidadão, saúde, bem-estar, redução de partículas no ar, né, purificação do ar também, essas áreas verdes contribuem. E uma coisa importante que a gente sofre na cidade, acho que no estado, até no Brasil também, sobre as enchentes, questão de permeabilidade, aumentar a permeabilidade, né, dessas áreas. Tudo isso são serviços ambientais que nós nos beneficiamos, né? Não estou nem falando daqui do bicho e da planta, vamos falar sendo egoístas, né? A gente já se beneficia desses serviços, então a importância de preservar essas áreas, né? E também fiz não vou ler esse slide, mas é só sobre a questão de saúde. É comprovado por pesquisas que contato com áreas verdes cura depressão, comprovado que praticar esporte ao ar livre também impede várias doenças ligadas ao funcionamento do cérebro, estimula o pensamento, melhora as funções cognitivas, diminui, né, índices de infarto, essas doenças que hoje assolam a nossa saúde pública. E também seria uma desoneração do Estado, né, porque a gente não vai estar usando esses serviços de saúde pública, porque a gente está construindo, né, um modo de vida melhor. E aí, por último, eu botei isso aqui, né, que o benefício monetário, né? Hoje em dia, a própria especulação imobiliária, que acaba degradando certas áreas, mas a própria especulação também pode se beneficiar de área verde. Aqui tem várias matérias, né, dizendo, né, áreas verdes valorizam os imóveis, né? Tem aqui os percentuais, 20% a mais lá em Goiânia. Peguei alguns portais e alguns portais até especializados da questão imobiliária, dizendo que o valor do imóvel aumenta em áreas florestadas, áreas arborizadas. Então também seria até um benefício monetário, né? E finalizando, a gente faz uma reflexão, né? Porque a conservação ambiental é taxada como inimigo do desenvolvimento, né? A gente acha que pode caminhar junto, né? Então eu pego uma frase desse economista aqui, o Ladislau Dalbor, que ela é repetida muito pelo André Trigueiro, e é uma frase que depois eu vou dizer aqui no último slide, vou mostrar para vocês, é o seguinte: esse economista ele escreveu um artigo chamado Debate sobre o PIB, estamos fazendo a conta errada, porque entra governo, sai governo, de todas as esferas, sempre a preocupação com o PIB, calcular as atividades econômicas, que na verdade ele questiona, né, esse economista, ele questiona a metodologia para calcular o PIB. O que ele diz? O PIB calcula o volume de atividades econômicas e não essas atividades, se elas são úteis ou nocivas. Não calcula o bem-estar social, não calcula se o ser humano vive bem na sua saúde, se esses impactos econômicos atingem a saúde ou não.
E aí, na metodologia atual, acaba dizendo o seguinte, que a poluição seria um fator positivo para a economia, né? E a conservação a vilã. Então, ele lança essa frase aqui: crescer por crescer, a filosofia da célula cancerosa. Aí vai uma reflexão, é isso que a gente quer? A gente quer alimentar esse tumor maligno, que é a degradação ambiental, a ocupação urbana desregulada, desordenada, é isso que a gente quer? Se é isso que a gente quer, a gente é favorável a vários outros projetos. Mas como eu vejo que a plenária aqui é favorável ao contrário, estou bem aliviado e aqui encerro a minha apresentação aqui e agradeço ao espaço. Muito obrigado. Companheiros aí de luta, audiência também. Eu queria dizer que nessa audiência que eu estou representando a Associação Profissionais de Engenheiros Florestais do Estado do Rio, e eu estou chegando num momento bom, acho até que no momento oportuno, tendo essa oportunidade de falar aqui na última fala, porque eu estou falando exatamente, não vou me alongar, 5 ou 6 slides, mas é exatamente da questão, resolvida a questão de como proteger a área. Eu acho que tem uma coisa que está sendo ainda, vai ser alvo de discussão mais à frente, que é o uso alternativo, o uso múltiplo da área, né? O Bink ali, o Lazzaroni já deram a deixa da questão de proteção da zona núcleo, e é uma oportunidade fantástica para uma região da zona norte do Rio de Janeiro, carente de tudo. Esse é o perfil da região, né? Dos bairros do entorno ali de... Você não vê uma árvore na rua. Então, é uma região que tem baixíssimos índices de áreas verdes. Ela tem o IDH mais baixo da cidade do Rio de Janeiro, bairros como Acari, Costa Barros e etc. São bairros de baixíssimos IDH, né? Próximo. A disponibilidade de oferta de lazer, de áreas verdes, de conforto ambiental é mínimo, né? Até inclusive os empreendimentos que são construídos já vêm completamente desprovidos de qualquer preocupação com a questão ambiental, né? Nessa região, né? Então, próximo, vamos bem mais rápido do que... Então, a ideia é o seguinte, próximo. Como é que a gente pode utilizar essa área não apenas para preservação ambiental, para impulsionar a economia verde na zona norte do Rio de Janeiro? A posição estratégica, tá? Então, a gente pode usar essa área como uma alavanca para desenvolvimento verde, para a economia verde da região. Próximo. Essa área pode ter uma ação na educação ambiental, segurança alimentar, formação profissional dos jovens, tá? Na agricultura urbana e na reciclagem de materiais. Apenas alguns exemplos. Próximo. A área é muito bem localizada, a área central no Rio de Janeiro, bem servida de infraestrutura de transporte. Próximo. Né? E ali, ela é a confluência dos maiores eixos de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, ok, estamos falando de uma área estratégica da cidade. Próximo. A área, como já foi falado aqui, ela tem uma zona núcleo que deve ser preservada e ela é toda cercada, que pode inclusive se transformar numa zona de amortecimento dessas unidades de conservação, né, com diversos usos, né? Eu vou dar só alguns exemplos de uso para essas áreas, né? A gente tem toda uma economia verde se desenvolvendo aí, pode ser criado incubadoras para os jovens, para negócios verdes. Próximo. Já se falou, a cidade do Rio de Janeiro já teve a escola de jardinagem. A escola de jardinagem já perdemos a escola de jardinagem. Por que não construir uma escola de jardinagem? Por que não dar espaço para a agricultura urbana através de hortas comunitárias, né, para a produção de alimentos orgânicos? Próximo. Tem toda uma possibilidade de construção de uma usina verde, onde a gente pode processar os resíduos de poda, os resíduos que vindo do manejo da arborização urbana, né, para a produção de mobiliário, para a confecção de objetos de artesanato, para a produção do composto orgânico. Próximo. Produção de flores. O próprio prefeito, no seu programa de governo, incluiu a construção de um viveiro. Está uma área perfeita para a construção do viveiro florestal. Acabou de falar aqui o Haroldo da possibilidade de utilizar as sementes, né? As sementes que são ali produzidas para esse viveiro florestal. Próximo.
Possibilidade também de criar ali uma central de triagem de resíduos, né, para reciclagem. A cidade já tem alguns, ali seria um ponto excepcional para receber uma central de triagem de produtos reciclados. Próximo. E a zona núcleo também, ela pode ser utilizada como uma área de apoio para as escolas municipais para a realização de trilhas interpretativas, né? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, próximo. Pode passar. Aquelas manchas azuis ali são escolas no entorno dessa área verde. Essas escolas podem utilizar essa área do Camboatá como uma área de experiência, uma área de vivência, uma área onde os alunos podem ter essa vivência ecológica, né? Uma quantidade enorme de escolas no entorno, a uma distância relativamente pequena. Próximo. E dentro dessa área, a gente pode ter nesse entorno, Mink, a ideia é espetacular, alguns já mencionaram aqui, um parque urbano nos moldes da Quinta da Boa Vista. Cabe várias quintas da Boa Vista ali dentro, a área tem espaço para isso. Então, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade. Eu acho que eu fico preocupado quando o gestor, a leitura que ele faz geralmente quando a gente apresenta a preservação da área é que ele vai ter mais despesa, é que ele vai ter que gastar agora para cuidar, para botar sede, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas é um empreendimento viável, economicamente viável e importante para a região. Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Tá? Até a próxima. Eu não ia fazer outro pronunciamento, Celso, eu só ia pedir para você esse estudo maravilhoso, se você podia ceder para a gente, que vai entrar como justificativa desse projeto de lei e fundamentando a tal combinação que foi, entendi, por todos aprovada, entre a preservação, o lazer, e você acrescentou agora outras atividades que eu acho muito pertinentes, a jardinagem, várias outras. Eu acho que isso vai complementar dois anseios da população: ter a preservação, ter o lazer, ter o uso múltiplo, e eu acho que a gente sai com esse saldo. O André Ilha tem tudo pronto, a gente já ganha 2, 3 meses aqui, porque o estudo está pronto. Vamos ver se a gente aprova logo isso, Abílio, e coroa também uma luta de tanto tempo. Eu acho que vocês todos merecem isso, depois de tantos anos de persistência, com apoio do Ministério Público, de entidades científicas, como o Jardim Botânico. Eu acho que isso pode ser coroado dessa maneira, até porque a pesquisa cabe também. É lazer, é pesquisa, é jardinagem, é preservação, como deve ser. Então agradeço a todos e passo a palavra ao presidente para o encerramento da sessão. Obrigado, deputado Carlos Mink. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Essa audiência pública, Mink, já saiu com uma solução. Poucas audiências públicas que a gente faz sai com uma solução tão rápida, resolvendo um conflito, né, que vem sendo gerado há anos. Desde 2013, com embasamento técnico, um estudo feito por profissionais, com uma solução economicamente viável, provando que desenvolvimento e meio ambiente podem e devem caminhar lado a lado. O nosso Estado tem vocação. Nós precisamos fazer o Brasil entender. O carioca, o fluminense precisam entender que o nosso Estado tem vocação para o turismo sustentável, para a cultura, para a economia criativa. E é para isso, amigo, que nós estamos aqui, para apontar caminhos e achar solução de conflitos. Para isso serve o parlamento, para isso servem as audiências públicas. Quero, mais uma vez, reafirmar que um autódromo verde tem que ser numa área degradada e não numa área protegida, numa área tão bonita e preservada da nossa cidade, do nosso estado. Muito obrigado a todos. Declaro, me lembra aqui o nosso Gustavo Berna, um dos pupilos do deputado Carlos Mink, que hoje é o Dia da Árvore. E a Comissão de Defesa do Meio Ambiente vai presentear aqui o deputado Carlos Mink
com um jambo, para que ele possa plantar mais uma vez e lembrar, presentear o general também, presentear o Abílio, com um jambo, Vai lá para a área verde, Senhor dos Milagres, a Ramon Cachila. Uma árvore... O vizinho mora lá. Ó. Nativa da Mata Atlântica, presentear toda a mesa. E aqueles que queiram também, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente se encontra aqui com o seu ônibus, com a van. Nós estamos doando mudas de árvores nesse dia. Quem quiser, a minha, cadê a minha? Eu não ganhei nenhuma. Esqueceram de mim. Mas é porque nós estamos ali fora, quem quiser. Hoje será também, nós teremos um evento da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Eu não participarei, deputado Mink, porque nós estamos em campanha, então nós não podemos participar desse tipo de ação, mas a comissão vai a São Gonçalo e Niterói para distribuir mudas de árvores no Dia da Árvore. Muito obrigado, declaro encerrado essa sessão que foi, da audiência pública, foi tão proveitosa. Muito obrigado.